Bem, Filipão, prepara a granada aí, porque a nossa queridíssima Carolina Belim tem um VT completo de toda essa história da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Roda. Roberto Jefferson, ex-deputado federal do PTB, foi reconduzido à prisão neste domingo após ter resistido a uma determinação do Supremo Tribunal Federal e atacado agentes da Polícia Federal. Após quase 8 horas de resistência e fazer ataques com arma e granadas que deixaram 2 agentes feridos, Jefferson se entregou e teve a prisão domiciliar revogada. O ex-deputado federal estava preso desde agosto do ano passado. Foram expedidos 2 mandados de prisão contra Roberto Jefferson, ambos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O primeiro logo após a divulgação de vídeo no qual Jefferson faz ataques à ministra Carmen Lúcia. O outro por dupla tentativa de homicídio, imediatamente após o ex-deputado atacar com tiros e granadas os policiais federais que estavam em sua residência para cumprir o primeiro mandado na manhã de domingo. Apoiadores do ex-deputado se reuniram na porta da casa e aliados fizeram a mediação com os policiais para que Roberto Jefferson se entregasse. O ex-presidenciável Padre Kelmon auxiliou nas negociações. Ele realizou orações e convenceu o ex-deputado a se entregar à polícia. Foi Padre Kelmon ainda quem fez a entrega aos policiais do armamento utilizado por Jefferson. Logo após a rendição, o ministro Alexandre de Moraes usou as redes sociais para elogiar o trabalho que ele chamou de competente e profissional da Polícia Federal. Disse ainda que é inadmissível qualquer tipo de agressão contra policiais e citou nomes dos agentes que foram feridos com os ataques provenientes das armas de Roberto Jefferson. O presidente Jair Bolsonaro comentou a prisão em um vídeo no qual também se solidariza com os policiais feridos. Como determinei ao ministro da Justiça, Âncio Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. O Tribunal Superior Eleitoral publicou uma nota repudiando as ofensas e xingamentos contra a ministra Carmen Lúcia. A Defensoria Pública da União também se posicionou em nota. O ministro da Justiça, Anderson Torres, comentou o ocorrido em suas redes e disse que o ministério em que atua está empenhado em apaziguar a crise. Em carta assinada pela defesa e pelo próprio Roberto Jefferson, é exposto o argumento de que ele está privado da liberdade por decisão ilegal, já que não possui foro de prerrogativa para ser julgado pelo STF, fato para o qual, segundo a defesa, existe acórdão do próprio tribunal e manifestação da Procuradoria-Geral da República. O ex-deputado diz ainda que a indignação decorre de ver brasileiros passando por situações semelhantes, violados de suas garantias constitucionais. Jefferson finaliza dizendo, abre aspas, Deus-te brasileiro, esperem o espírito aguerrido dos que não se entregam na luta em prol da nação. Não me preocupo com minha situação jurídica, mas as cordas da tirania que asfixiam nossa liberdade. Fecha aspas. Muito bem, turma, vamos começar a nossa discussão a respeito do que aconteceu ontem. Aliás, repercutiu demais, né? Muito. Claro. Não sei como é que foi o final de semana de vocês, mas, virou o caos. No mundo. Só no isso, lugar né? onde eu estava. Se falava só isso ontem, né? Eu fiquei impressionado. Eu acho que isso vai repercutir pelo resto da campanha. A gente vai passar até quinta-feira debatendo né, isso. Guguinha? Você quer que isso aí se arraste até domingo, né? Sinceramente, o que eu queria... Até as próximas eleições. O que eu queria era que o debate estivesse em torno do maior problema do Brasil, que é a fome, a desigualdade, milhões de pessoas sendo empurradas para a miséria. Agora, essa eleição está sendo rebaixada, o debate dele está sendo rebaixado para temas de comportamento, para ataques pessoais. Dessa vez tem um caso que parece ser uma coisa que não foi por acaso, muita gente suspeitando que foi algo pensado, premeditado e que acabou dando errado para a turma do Bolsonaro, e claro que vai ter uma consequência política. Eu acho que o que a gente não pode deixar de levar em consideração é que o Roberto Jefferson esteve envolvido no maior esquema de corrupção do planeta, né? Esquema de mensalão, Lava Jato, enfim. Então, quando isso vem de frente ontem, no final de semana, primeiro que a gente não pode tirar a questão que ele é um criminoso, né? E não é a forma mais adequada de você ir lá e tentar combater realmente uma questão. Aí começaram com essa questão, porque é o Bolsonaro linkado ao Bolsonaro, enfim. O que eu vi, o que eu entendi é que existe política da boa vizinhança, né? Você não pode atirar
atirar pedra no telhado do vizinho, muito menos bater no coleguinha, né? Então não acredito e tenho certeza que esse governo nunca teve uma relação muito estreita com o Roberto Jefferson, a não ser pela questão realmente da política da boa vizinhança. Muito Olha, bem. discordo. Acho que a relação é estreitíssima. Calma que a gente vai ter bastante tempo para isso. Coloca aqui no meu telão Paulinho Figueiredo, o turma, por favor. Paulinho já está conectado? Deixa eu ver o Paulinho aqui. Fala, Paulinho. Bom dia para você. Seja mais uma vez bem-vindo, cara. Antes de qualquer coisa aqui, deixa eu dar um depoimento pessoal sobre você, cara. Porque eu admiro pra caceta o seu trabalho, de verdade. Porque em momentos difíceis como esse, momentos complexos, que por muitas vezes é necessária uma posição, a gente vê por muitas vezes as pessoas indo na onda do presidente da República. E aí falando o seguinte, não, se o presidente da República falou, tá falado, ponto final. Ontem eu, antes de dormir, vi uns tweets seus em que você foi muito firme na defesa daquilo que você defende, e eu vou ser muito sincero com você, eu discordo de inúmeros pontos às vezes que você traz, mas uma coisa que eu respeito muito em você é que você tem opinião própria. E eu acho que a gente precisa cultivar isso na sociedade. As pessoas, elas precisam ser críticas e terem aquilo que elas pensam como o grande norte da história, independente se isso for positivo ou se isso for negativo para determinado político. Então eu queria passar a palavra para você fazendo esse testemunho, porque ontem eu achei muito precisa a sua avaliação de alguém que tem opinião própria e acabou, meu. É isso que eu penso. Vocês gostem bem, vocês não gostem, também tá tudo bem. Obrigado pelas palavras gentis, Paulo. Isso acontece muito. Eu sempre digo para as pessoas que eu não sou um bolsonarista. Eu defendo muitas vezes o presidente Bolsonaro porque eu acho que ele é alvo de injustiças. E eu sempre defendo a verdade, quem eu acho que é alvo de injustiças. E nesse caso, especificamente, eu não achei que a postura do presidente foi precisa, foi correta, né? E é interessante porque eu já deixei muito claro aqui várias vezes. Eu acho que as ações do Roberto Jefferson nessa fase eleitoral, elas foram idiotas, foram inconvenientes, foram inoportunas, foram inconsequentes. Aliás, nunca ninguém aqui me viu promover um tweet que fosse do Roberto Jefferson, né? Eu não acho que ele está bem das ideias faz muito tempo, eu não confiava nas convicções dele, então nunca foi um personagem que eu promovi, nunca foi um personagem com quem eu me alinhei, mas eu tenho o dever de defendê-lo, né, diante de tanta injustiça que ele está sofrendo. Eu faria o mesmo para o meu pior inimigo. Já teve ocasiões onde eu tive que defender o Lula de injustiças. Então, defender o Roberto Jefferson não é um problema a essa altura do campeonato. Um sujeito de 70 anos ser preso porque xingou uma autoridade constituída, eu não sei como é que se chama um regime assim, um regime onde a gente é preso por xingar uma autoridade. Ah, mas Paulo, ele violou as regras da prisão domiciliar. E aí eu trago o óbvio do direito, né? Que se o inquérito original, o inquérito do fim do mundo, do qual ele faz parte, é ilegal, todos os efeitos desse inquérito são ilegais. As medidas cautelares são ilegais, a prisão original era ilegal, a prisão domiciliar, portanto, era ilegal. Então, a violação de uma prisão, dos termos de uma prisão domiciliar ilegal, nunca poderia, portanto, tornar a própria prisão original legal. É tudo fruto de árvore envenenada, né? E aí eu acho que há uma falha lógica no argumento daqueles que, como o presidente Bolsonaro, dizem que o Roberto Jefferson é vítima de um inquérito ilegal, mas condenam a forma como ele reagiu à prisão. Ora, policial só é policial sob a égide da lei. Fora disso, homens armados cumprindo ordens de chefão, a gente chama isso de capanga. Se você considera as ordens ilegais, o inquérito ilegal e, portanto, as ordens do Alexandre de Moraes ilegais, aqueles policiais não estão agindo sob a égide da lei. Então, como é que eles são policiais? É uma fala lógica, né? Eu jamais, em sã consciência, recomendaria que alguém agisse dessa forma. Mas, a essa altura, nenhum policial pode dizer, Paulo, que desconhece a ilegalidade dos atos desse inquérito. Quando eles cumprem uma ordem desses inquéritos, eles não estão mais agindo por dever funcional. Estão agindo por mera conveniência pessoal. Estão pensando em manter o empreguinho deles. E eu juro que eu tento me colocar no lugar dos policiais. Eu só não consigo me imaginar preferindo prender, em última instância até matar, porque atiraram nele, num senhor de 70 anos, alvo de uma ordem flagrantemente ilegal.
Não dá para preferir isso a simplesmente me negar a cumprir essa ordem. Não tem um constrangimento da polícia? Num dos vídeos que estão aí na internet dos policiais conversando, parece que há um constrangimento, mas não o suficiente para que eles não cumprem a ordem. Então, assim, desculpa, os policiais não contam, ao contrário do presidente Bolsonaro, com um pingo da minha solidariedade. Me desculpem, um pingo, uma gota da minha solidariedade. A mesma polícia, aliás, que foi tigrona com o Roberto Jefferson, inventando um crime de tentativa de homicídio que não existiu, e a gente pode falar mais sobre isso, ela foi tchutchuca, ela é tchutchuca com os abusos do Moraes. Isso, para mim, é o oposto da coragem que a gente espera de um agente da lei. Agora, quanto à posição do presidente, ele está numa posição muito difícil, né? Ele estava à frente com boa folga nas pesquisas internas, e o episódio pode ser, eu estou aguardando os números, pode ser ruim para a campanha, porque dá a narrativa que o PT e a imprensa queriam, de que os apoiadores de Bolsonaro são todos malucos, de que os que estão que estão acontecendo são justificados. Se o presidente tivesse apoiado o Jefferson, seria pior, né? Ele seria massacrado pelos indecisos. Mas quando ele ataca o Jefferson, ele comete uma injustiça que desagradou a muitos dos eleitores do presidente. Eu não acredito que a ponto de tirar voto, mas desagrada. O que eu acho que deveria ter feito, então? Apelar ao poder da realidade dos fatos, chamando a atenção para a completa destruição do ordenamento jurídico do país causado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso está resultando no caos. Até o Wall Street Journal, até o Wall Street Journal, o jornal mais importante dos Estados Unidos, está chamando a atenção para a escalada do autoritarismo que o Brasil está sofrendo. Sim. Nas últimas semanas foi o New York Times, hoje é o Washington Post. O mundo está vendo a barbárie que o STF está implementando. Fora da lei, só há caos. O Supremo Tribunal está destruindo a lei e implementando o caos. A Carmen Lúcia assume isso. Ela diz que foi só um pouquinho, só dessa vez, e aliás foi objeto do comentário do Jefferson, malcriado, grosseiro, etc., mas isso não é crime. Mas quem que acredita que os tiranos depois vão abrir mão do poder? Né? Mesmo que nós não gostemos e repudiemos o caos que está acontecendo, o presidente devia explicitar a necessidade da população entender que estamos em estado policial real, estabelecido, com a polícia do Xandão disposta a prender e até matar senhores de idade que falem mal de tiranos no poder. Não é brincadeira, Paulo, é um momento triste para o Brasil. Sem dúvida. Olha só, Paulinho, do ponto de vista, eu quero só fazer um destaque aqui, porque eu acho que é válido a gente falar isso, porque às vezes a gente fica no meio de tanta narrativa que é colocado, que é imposto, que a gente fica absolutamente confuso. Ontem eu vi um início no Twitter de uma galera falando o seguinte: mas o Roberto Jefferson precisa ser defendido. Aí, de repente, depois que o presidente da República falou que ele era um bandido, o Roberto Jefferson vira de defendido para bandido. Criminoso. Ou seja, isso transmite para a sociedade uma incoerência absurda. Claro. Ou seja, o que é que se defende? Se defende o quê? Se defende o quê? Apenas ganhar a eleição e as pessoas que estão ao lado. Eu não estou julgando o mérito do Roberto Jefferson. Tá? Eu acho o Roberto Jefferson uma figura desprezível na sociedade. Essa é a minha humilde opinião. Só que eu acho que ele era, até ontem, aliado do presidente da República. Claro. Você não joga um aliado no lixo desse jeito. O Bolsonaro, claro, eu penso assim. Bolsonaro é craque, tão aliado assim, não, o tá, Bolsonaro eu também não acho que ele seja tão aliado. Eu sou da mesma opinião do Paulo, do Paulinho. Eu não acho que ele era tão aliado. Eu acho que ele era mais. Eu acho, Paulinho Figueiredo, talvez você possa responder melhor. Eu acho que o Bolsonaro fazia com ele ali uma política muito da boa vizinhança, né? Assim, aquela questão, deixa eu ficar um pouco mais perto, saber monitorando, o inimigo a gente traz por perto, sabe? Olha, então, eu acredito que isso... Mas a gente não sabe de nenhuma negociação que foi feita entre ele e Roberto Jefferson, enfim, que isso venha à tona realmente e comprometa algum discurso do presidente quando ele vem e chama ele de criminoso. E, na verdade, ele é criminoso. Ué... Gente, mas ele é criminoso depois do que ele fez. Ele só virou criminoso. Ele era candidato à presidência da República para apoiar o Bolsonaro em debates. Gente, sabe quem é o padre Kelmo? Um laranja do Roberto Jefferson, colocado na eleição porque o Roberto não pôde entrar. O objetivo do Roberto Jefferson em ser candidato a presidente era sabotar o STF, era fazer um discurso que Bolsonaro não poderia fazer, senão ia perder tempo de televisão e direito de resposta. Então ele entrou como um laranja para agradar
para o bolsonarismo e depois, quando foi impedido de seguir na eleição, colocou o padre Kelmon no lugar. Padre Kelmon, inclusive, a gente viu como ele se comportou no debate, como uma espécie de acessório do Bolsonaro. Quem duvida que todo mundo sabe que o Roberto Jefferson está a serviço nesta eleição do bolsonarismo. Agora, o que eu achei muito estarrecedor foi ver que eu achava que o limite do nosso querido Ursão era aprovar, sei lá, a pessoa invadir o ambiente de um jornalista e colocar uma câmera na cara, como fizeram com a Vera Magalhães. Isso aí ele aprovou, eu achei estarrecedor, mas eu achava que o limite era esse, ou então aprovar quando as pessoas vão até uma basílica atacar padre. Ele também aprovou. Eu também fiquei horrorizado. Agora, aprovar um político criminoso em que está sendo chamado pela justiça, vai ser preso pela justiça porque descumpriu diligências quando estava em prisão domiciliar, e vão lá agentes da polícia, a mando da justiça, cumprindo com o dever deles, a mando inclusive do Ministério Público, que eles ficam gritando que é ilegal, como se fosse um inquérito do Alexandre de Moraes, mas esse especificamente do Roberto Jefferson é o único, um dos únicos, que o Ministério Público teve a decência de fazer o trabalho e de ir lá e mandar investigar. Então esse tem inclusive a anuência do Ministério Público. E aí vão lá agentes da Polícia Federal e são recebidos a bala e a granadas. E mesmo assim, os bolsonaristas radicais estão querendo passar pano para um ataque violento que poderia ter levado à morte agentes da polícia, que para eles não são policiais nesse momento. São milicianos a serviço de quê? A serviço da justiça, a serviço do trabalho deles, a serviço do país, e foram recebidos a bala por um maluco, por uma pessoa que estava sim querendo criar um tipo de tumulto que pode desencadear uma reação violenta na sociedade, que pode inclusive, quem sabe, abafar ou complicar essa eleição no segundo turno. Mas, e esse cara fez isso, o Roberto Jefferson, só para terminar, o Roberto Jefferson fez isso, gente. O que está se apurando é que ele pensou em criar todo esse tumulto e com, obviamente, a anuência do Palácio do Planalto, tanto que o Anderson Torres, ministro da Justiça, foi acionado assim que aconteceu o fato, mostrando a ligação entre Bolsonaro e o evento, e ele, pelo jeito, passou do ponto. A ideia era provocar uma prisão, criando uma situação onde a justiça é obrigada a ir lá e a decretar a prisão, porque o que ele falou, se a justiça não age, ela perde a credibilidade. Ela foi lá, agiu, só que na hora que a polícia chegou, ele passou do ponto, atirou e virou essa confusão. Virou não só um tiro na polícia, um tiro no pé do Bolsonaro. A gente vai continuar com esse assunto, tem muito mais ainda. Felipe quer falar, Paulinho Figueiredo, mas antes, o Roberto Jefferson, gente, chegou no início da madrugada desta segunda-feira ao presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. E agora a gente vai falar com o nosso repórter Rodrigo Viga, que nos atualiza sobre a situação do ex-deputado, né, Viga? Bom dia, saudades que eu tava de você, meu caro. Rapaz, eu também. Como diz a música, né, onde você estiver, não se esqueça de mim, viu, Paulinho? Bom dia pra você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta do Morning Show. A gente está aqui em frente ao presídio de Benfica, né? Assim como ele é chamado, o José Frederico Marques, é uma espécie de porta de entrada do sistema carcerário aqui do Rio de Janeiro. Pois bem, o Roberto Jefferson, depois de resistir à prisão, foi detido ontem por volta de 19 horas em Levi Gasparian, a 2 horas aqui da capital, foi trazido para a superintendência da PF na Praça Mauá, na região central do Rio de Janeiro. Chegou pouco antes da meia-noite. Logo em seguida, após ser registrado, né, o ato de prisão em flagrante, ele foi conduzido para o Instituto Médico Legal, que também fica na região central do Rio de Janeiro, e posteriormente foi trazido aqui para o presídio de Benfica. Chegou em torno de 1h, 1h30 da madrugada. As últimas horas foram bem agitadas, segundo fontes aqui do sistema carcerário do Rio de Janeiro, para Roberto Jefferson. Agora há pouco, inclusive, entrou um advogado ligado ao PTB para tentar um primeiro contato com o ex-presidente nacional do PTB e também com o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Funciona mais ou menos assim. Os detentos, viu, Paulo,
passam a noite, a madrugada, aqui no presídio de Benfica, e depois, a partir das 11 horas da manhã, eles são liberados para a ala da carceragem, para se prepararem para a audiência de custódia. As fontes da Jovem Pan dizem que muito provavelmente a prisão de Roberto Jefferson vai ser mantida e depois ele vai ser encaminhado, vai ser direcionado para um presídio aqui no Rio de Janeiro, destinado para presos com nível superior. Em princípio, o primeiro endereço cogitado seria o presídio Bangu 8, no complexo de Bangu, na zona oeste da capital, onde estão vários presos conhecidos aqui do Rio de Janeiro, entre eles Dr. Jairinho, até bem pouco tempo o Sérgio Cabral, só para citar alguns nomes. A audiência de custódia programada a partir das 13 horas. Chama a atenção que o nome de Roberto Jefferson ainda não aparece nessa listagem das audiências de custódia, mas como tudo aconteceu basicamente de madrugada, provavelmente o processamento dos dados dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está sendo atualizado e essa audiência de custódia vai acontecer sim ainda na tarde dessa segunda-feira para definir e nortear, balizar o destino de Roberto Jefferson. A tendência, como eu disse, é que a prisão seja mantida e que ele seja conduzido para um presídio voltado para quem tem nível superior, muito provavelmente Bangu 8, o famoso e conhecido complexo de Bangu, na zona oeste da capital. Paulo. Muito bem, Rodrigo Viga participando com a gente aqui nesta segunda-feira e trazendo todas as informações sobre a situação de Roberto Jefferson no presídio de Benfica.